Olá, vamos continuar com os nossos estudos de direito processual civil. Nosso foco tem sido o procedimento da execução com base no novo Código de Processo Civil, as alterações trazidas, as características específicas desse instituto. Nosso tema de hoje é a execução provisória e, consequentemente, os seus andamento e as suas possibilidades, ok? A execução provisória, ela vai ter o seu andamento, o seu desenvolvimento muito semelhante com a execução definitiva, com a execução clássica, tá? Por quê? Porque ela tem que ser baseada no título, né? Seja ele judicial ou extrajudicial, a legitimidade das partes vai ter a mesma, a competência, a atribuição de competência vai ser a mesma com relação à execução tradicional, né? O próprio desenrolar do procedimento executivo aqui também é o mesmo da execução tradicional. A questão é que, como a execução aqui é provisória, diante dessa provisoriedade, tem que ter algumas precauções a mais, tem que ter alguns cuidados a mais. Por quê? A ideia da execução, principalmente a provisória, é facilitar a vida do credor. Mas, se ela não tiver essas garantias, se ela não tiver esse cuidado, o que vai acontecer? Ela vai se transformar num pesadelo para o devedor, né? Então, a justiça não pode permitir que haja esse desequilíbrio. Então, muito bem, vamos fazer uma execução provisória? Sim, mas com alguns mecanismos de segurança para facilitar para todas as partes, para dar esse sossego, essa garantia para todas as partes, tá? A execução provisória está lá no artigo 520 do novo Código, tá? O cumprimento provisório da sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Vamos analisar esse caput aqui primeiro, antes da gente dar continuidade. Uma das questões com relação à execução provisória é que, embora ainda haja um recurso pendente com relação àquele título, com relação àquele crédito, esse recurso ele foi recebido sem o efeito suspensivo, tá? Porque se ele for recebido com efeito suspensivo, a execução provisória não pode ser realizada, tá? E o próprio artigo já fala que ele vai ser realizado, o cumprimento provisório vai ser realizado do mesmo jeito que o cumprimento definitivo, né? Vai seguir as mesmas normas. E aí, o artigo vai trazer o que é diferente com relação ao procedimento definitivo, ok? O inciso 1º, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. 3º, se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. 4º, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 1º. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Parágrafo 2º, a multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidas no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3º, se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso que
por ele interposto. Parágrafo 4º, a restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2º não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizado, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executar. E parágrafo 5º, o cumprimento provisório de sentença que reconhece a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo. Nós temos que ver agora cada uma desses itens, né? O artigo está fácil, né? As disposições que tem aí são bem claras, bem simples de serem compreendidas. Mas alguns detalhezinhos a gente precisa focar, né? O primeiro deles é a questão do requerimento do credor, né? A execução provisória sempre depende de requerimento do credor. Por quê? Porque vai caber a esse credor avaliar se a execução tem chances razoáveis de êxito, né? É uma execução provisória. Significa o quê? Que ele não tem ainda a certeza absoluta de que ele vai ser o ganhador da causa, de que ele vai ser o beneficiado nesse processo. Ainda está pendente de recurso. E pendente de recurso, ainda pode haver modificação. Então, nesse caso, o que acontece? A execução provisória é pela iniciativa do credor. Se o credor entender que dá para segurar a onda, né? Que compensa ele fazer esse procedimento, mesmo não tendo uma segurança completa, não tendo 100%, bom, então o que ele faz? Faz um requerimento para que haja essa abertura da execução provisória, tá? É prudente que o credor considere todas as possibilidades, né? Ele tem que avaliar se esse recurso pendente vai ser provido, né? Quais serão as consequências que ele vai sofrer caso haja anulação ou uma reforma no título, uma modificação no direito que ele está pleiteando provisoriamente, tá? O exequente também deve ponderar se, por acaso, extinta a execução, ele vai responder pelos danos causados ao devedor, né? Então, o credor tem que estar ciente de todas essas variáveis para que ele possa requisitar a execução provisória, tá? O inciso 1º do artigo 520 fala o quê? Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos. Essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. Isso significa dizer o quê? Não vai abrir espaço para análise da culpa, né? Se o credor abrir uma execução provisória e essa execução provisória não for provida, não vai ter aquela questão, ele agiu, ele não sabia que podia acontecer isso. Não, execução provisória significa responsabilidade civil. Perdeu a execução provisória, vai ter que indenizar os danos com relação ao devedor, tá? Com relação ao requerimento do credor, essa necessidade do credor ingressar com esse requerimento é um reforço do princípio dispositivo. Qual que é o princípio dispositivo, só para a gente lembrar? É aquele que diz que o titular do direito, ele pode dispor desse direito. Ele não está obrigado a ingressar com uma ação. Ele pode simplesmente dizer, olha, não vou, né? Ele pode abrir mão disso. Então, por isso, essa execução provisória é um reforço do princípio dispositivo, né? Será que o credor quer fazer isso? Se ele quiser, se ele estiver afim, né? Ele pode entrar. Senão, ele pode dispor dessa execução provisória e não ingressar com ela enquanto não tiver um título definitivo. Tá? A execução provisória não pode ser iniciada sem pedido da parte, pois a ela incumbe a iniciativa de promovê-la, tá? Princípio dispositivo tal e qual.
O credor exequente deverá formular seu requerimento por meio de petição escrita, devidamente instruída com documentos e cópias de peças dos autos principais. A questão aqui é que a execução provisória, nós vamos ver com mais profundidade daqui a pouco, ela vai transcorrer em autos apartados. E se são autos apartados, o que acontece? Eu preciso de uma petição. Tá? Petição escrita aqui no sentido sim, petição inicial, tá? Neste caso, a gente vai ter a execução provisória correndo da mesma forma que a execução de título extrajudicial, ou seja, uma ação praticamente autônoma, né? Ela vai em apenso com a ação principal, né? Ele obviamente está correlacionado, mas ela vai ter o seu próprio processinho ali separado, tá? Então, petição escrita. Essa questão dos documentos e cópias, o próprio legislador trouxe qual é a necessidade, tá? Artigo 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Então, se o processo for eletrônico, em que há a possibilidade de acesso aos documentos de forma bastante fácil, né? De forma fácil em qualquer lugar, ainda que haja um recurso, né? Ainda é possível acessar os autos principais, então, nesse caso, não vai precisar de cópia. Mas, se ainda estiver numa região do país em que o processo é físico, né? É de papel, por assim dizer, nesse caso, ainda precisa fazer as cópias. Por quê? Porque vai formar o auto apartado ali. Tá? Essas cópias não precisam ser autenticadas no cartório, podem ser autenticadas pelo próprio advogado. O que é que vai precisar juntar, né? Quais são os documentos e as cópias que precisam juntar? Inciso primeiro, a decisão que está sendo executada, tá? 2, a certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, por questões óbvias, né? Para verificar se houve efeito suspensivo ou não. Inciso terceiro, as procurações outorgadas pelas partes. 4, decisão de habilitação, se for o caso. Essa questão da habilitação, ela vai servir para os processos de falência, né? Quando se tratar de empresa, e o procedimento de insolvência civil, quando é relativo à pessoa física, tá? 5, facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Esse último aqui é com relação a cada caso. Dependendo da situação, é que vai necessitar de algum documento especial ou não, tá? Questão da autuação em separado, né? Autuação em separada. Por quê? Porque a execução provisória precisa desse cuidado, né? Ela precisa. Os documentos que nós vimos anteriormente já demonstram que nós vamos formar um novo processo, novos autos, né? Para poder continuar. Então, em regra, a execução provisória se faz em autos apartados. Por quê? Porque ela se desenvolve paralelamente ao processo de conhecimento que resultou na prolação da decisão que está sendo executada, né? Que ainda está sujeita de revisão em grau de recurso. Fazendo um parênteses aqui. Execução provisória é para título executivo judicial. Título executivo extrajudicial não fica pendente de recurso, né? Você já tem o título ali. Você já vai entrar direto com a execução definitiva, tá? Aqui é realmente nos casos de título extrajudicial, tá? Então, como eu vou ter o meu procedimento principal, que vai ter um recurso. O que acontece com o recurso? O processo vai
subir, como nós costumamos dizer, né? Ele vai para o tribunal para ter a sua revisão e o julgamento desse recurso. Então, se o processo principal vai para o tribunal, como é que eu posso dar andamento numa execução provisória nos mesmos autos? E não dá. Então, eu vou ter o processo principal lá no tribunal e a execução provisória em autos apartados correndo aqui na primeira instância mesmo, certo? Tem exceções? Óbvio que tem, né? A aula de direito, sempre temos exceções. Então, os casos excepcionais, a execução provisória pode transcorrer dentro do mesmo processo, tá? É o caso, por exemplo, de a execução de tutela antecipada, né? Que é provisória, mas mesmo assim ela vai correr dentro dos autos principais, né? Então, nesse caso, não seria propriamente dito uma execução provisória, né? Eu estou pedindo para que seja preservado um direito, para que seja antecipado alguma coisa para facilitar, para resguardar, né? Então, nesse caso, dentro dos autos principais, não tem um recurso pendente aqui ainda, tá? Ok. Superada essa questão de autos apartados, a gente tem que ver a questão de a reforma do título. E se houver reforma? E se houver anulação do título? Entrei com uma execução provisória pendente de um recurso, chegou lá em cima no recurso e eles decidiram que aquele título não era válido, ou decidiram que a decisão inicial não era daquele jeito, precisou modificar. Como é que fica a situação, né? Aqui a gente tem que analisar como é que fica a situação tanto do credor quanto do devedor, né? Quais vão ser as consequências sofridas? Então, o título executivo provisório, com o julgamento do recurso que sobre ele pende, pode sofrer alguma mudança, que vai o quê? Repercutir na execução, tá? Caso seja o título em grau de recurso anulado, né? Ou reformado integralmente, a execução será extinta, certo? Acabou. Reformou o título, aquela execução não vai continuar, tá? Por quê? Artigo 520, inciso 2º. A gente já leu, mas vamos reforçar. Fica sem efeito. Sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos. Então, primeira coisa, aquela execução provisória extingue, tá? E depois vamos ter que ver o que é que foi feito e desfazer, tá? Então, nessa hipótese em que houver anulação ou reforma integral do título, as partes devem retornar ao estado anterior. Elas têm que voltar, né? Antes da execução provisória, como é que eles estavam? Então, vamos ter que devolver as partes a esse estado, tá? Isso nem sempre é possível exatamente como estava antes, né? Tem certas situações, principalmente em alguns tipos de obrigação específica, como obrigação de fazer ou de não fazer, em que a extensão da situação na prática não permite que as partes voltem exatamente ao estado em que elas estavam antes da execução. Então, nesse caso, vão ter que ser verificados se houveram prejuízos, né? Se é necessária alguma indenização, se é necessária alguma reparação dos danos, tá? E esses prejuízos, essa reparação vai ser verificado por habitamento, né? E no próprios autos da execução. Não é necessário que se abra um novo procedimento para resolver isso aqui. No próprio auto apartado da execução provisória, resolve essa questão, tá? Caso o título seja anulado ou reformado parcialmente, tá? Isso pode acontecer? Lógico que pode, né? Lógico que pode. De repente, o tribunal confirma a validade do título,
o valor principal, mas não confirma a validade de multas, de acessórios. Então, o que vai acontecer? Essa reforma ou essa anulação é parcial, né? É parcial. Ou no caso de uma execução de títulos coisas que são múltiplas, né? Tem vários direitos sendo discutidos ali. Pode ser que anule um, reforme o outro e mantenha outro. Então, nesses casos, a execução provisória, ela não vai ser extinta. Ela só vai ficar sem efeito com relação a essa parte, tá? O artigo 520, o inciso 3º, ó, na parte restante, vai continuar válido, vai continuar eficaz, né? A execução provisória vai continuar tendo seus efeitos normalmente, tá? E vai passar a ser tratada como execução definitiva assim que houver o trânsito em julgado daquela parte que já está resolvida, tá? Mantido o título em grau de recurso por decisão transitada em julgado, a execução provisória passa-se a ser de imediato execução definitiva. Isso significa dizer o quê? Que com o trânsito em julgado, o credor não precisa ajuizar a execução definitiva. Aquela execução provisória vai ser convertida em execução definitiva. Isso é importante? Lógico que é importante, porque algumas coisas o credor não pode fazer na execução provisória. Ele vai só ter essa possibilidade na execução definitiva. Então, uma vez que eu converto a minha execução provisória em definitiva, automaticamente, facilita para o credor e facilita para que haja uma resolução nesse caso, tá? Vamos falar agora da responsabilidade objetiva do exequente, porque isso é muito importante, é muito sério. Vai ingressar com uma execução provisória? Sim, mas tem que ingressar sabendo das suas responsabilidades, dos efeitos que essa execução provisória pode ter, tá? Pelo fato dela ser fundada em título precário, lembra no começo, provisoriedade, né? Ela vai correr por conta e risco do credor, tá? Então, se tiver algum problema, já sabe, é o credor quem vai ter que resolver. Não tem nem o que discutir, tá? O credor vai responder objetivamente pelos prejuízos causados ao executado, se porventura o seu título for cassado ou alterado. Esses prejuízos causados para o executado podem ser de diversas naturezas, né? Podem ser diversas coisas. A gente vai ter aí, em termos de prejuízo, a própria indisponibilidade dos bens, né? Pode ter aí alguma penhora que tenha acontecido, pode ter algum reflexo, né? Que vai acarretar. Então, esses prejuízos que forem causados ao executado têm que ser avaliados e o credor vai ter que reparar esse dano, tá? Artigo 520. Cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga, se a sentença for reformada, reparar os danos que o executado haja sofrido. Tem que verificar isso aqui. A forma de ressarcimento que o devedor, nesse caso, vai receber, vai depender do tipo de prestação efetivada, do tipo de obrigação que era objeto daquela execução. Vamos dar uma olhadinha. Se eu tinha como obrigação a prestação de pagar uma quantia, né, um valor em dinheiro, vai reparar com o quê? Com a devolução dos bens e dos valores expropriados junto com o pagamento de uma indenização pelos prejuízos. Ah, mas pegou o dinheiro, está devolvendo em dinheiro mesmo. Mas nesse período,
Podia ter feito alguma coisa, comprado alguma coisa, podia o dinheiro ter ficado na poupança rendendo algum juro. Então, nesse caso, o credor tem que reembolsar o devedor com todos esses detalhes, tá? Se tratava-se de uma prestação de entregar coisa, né? A restituição vai dar, essa reparação vai se dar com o quê? Devolve a coisa, né? Com uma recompensa pecuniária por eventuais danos a ela causados. Né? Vamos colocar aqui também como recompensa pecuniária os danos causados, pode ser também os frutos, né? Os acréscimos que essa coisa obteve. Porque quando a gente fala em coisa, normalmente a gente pensa em algo, em um bem, né? Propriamente dito. Mas a gente poderia estar falando aqui de um animal, né? Podia estar falando aqui de um lugar que tenha algum tipo de renda, né? Periódica. Então, nesses casos, o que se deixou de oferir com essa renda periódica também tem que ser devolvido, recompensado ao devedor, tá? Caso já tenha transferido as coisas para terceiro, né, de forma legítima, restituir-se-á o valor pecuniário. Se eu não tenho mais a coisa propriamente dita, converte-se em dinheiro, tá? Em caso de imposição e pagamento de multa, né, aquela medida coercitiva para forçar a entrega da coisa, o valor também terá que ser devolvido. Tá? Se caso o devedor pagou essa multa, aquela multa diária que coloca para que ele cumpra a obrigação, o credor também vai ter que devolver, tá? Quando a gente falar de obrigação de fazer, uma prestação de fazer, a parte responsável deve o quê? Desfazer a prestação positiva, né? Por sua conta e risco, sempre que possível, retornando ao status quo ante, bem como pagar a indenização pelos danos sofridos. Caso não seja possível, deverá reembolsar em equivalente pecuniário. Mesma situação. Se eu não tiver como desfazer a coisa, essa obrigação vai ser convertida em obrigação pecuniária. E também, em caso de multa coercitiva, o valor tem que ser devolvido, tá? E aí nós temos a situação da prestação de não fazer, que eu acho até que é a mais enjoadinha aqui, né? Deve-se o quê? Na medida do possível, eliminar os efeitos da conduta negativa, né? Então, se ele não poderia construir e construiu, ele vai ter que o quê? Desfazer essa construção, tá? Mais uma vez, se isso não for possível, converte-se em prestação pecuniária e, se caso houve pagamento de multa coercitiva, vai ter que reembolsar, tá? Observação: em qualquer dos casos, em qualquer das situações, qualquer que seja a prestação, nada impede que se imponha ao credor pagamento de uma indenização também por danos morais, tá? Porque o simples fato de essa execução ter acontecido, e ela pode ter sido ruidosa, ela pode ter sido, de alguma forma, causado um mal-estar, causado algum tipo de problema, então os danos morais que advierem daí também têm que ser ressarcidos, tá? Vamos falar, então, ainda com relação à execução provisória, a questão da caução. Caução é uma garantia, né? Caução é uma forma de precaver contra aqueles danos que a gente acabou de ver, tá? Justamente por causa da provisoriedade do título, nós temos que ter algumas precauções. O artigo 520, inciso 4º, traz essa situação. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução, que deve ser suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, tá? Vamos ver. Para que
como uma contracautela, como uma segurança maior. Em algumas situações, precisa da caução, tá? De acordo com o inciso que nós lemos. Para levantar depósito em dinheiro. Por quê? Pela volatilidade do dinheiro, né? Se eu tenho lá um pagamento em dinheiro depositado em juízo e eu retirar, não sei vocês, mas eu iria gastar, né? Vamos gastar. E aí, depois, como faz para devolver, né? Como faz para restituir? Então, se eu quero levantar um depósito em dinheiro, eu tenho que deixar a caução prestada lá como garantia, tá? Praticar atos que importem alienação de propriedade. Então, expropriação do patrimônio. Vou vender algo, né? Vou transferir algum bem, alguma coisa assim. Justamente porque, uma vez que haja essa transferência, não dá para voltar ao estado anterior. Então, enquanto for provisório o título, isso aqui depende de caução. E a letra C, praticar atos dos quais possam resultar grave dano ao executado. Aqui nós temos uma gama infinita de situações, né? Vai depender da demonstração dessa gravidade, vai depender de afirmar qual seria esse grave dano ao executado e o juiz determinar, então, que seja prestada a caução, tá? Atenção, a caução não é exigida para instauração da execução provisória. Tá? Para abertura da execução provisória, não é necessário caução. Ela é necessária para algum daqueles atos que a gente falou, né? Levantamento de depósito em dinheiro, alienação de propriedade e grave dano ao executado. Nesses casos é que precisa, tá? Para abertura da execução provisória propriamente dita, não é necessária. A caução tem que ser suficiente e idônea, né? Isso aí é aqueles termos abertos que o legislador permite justamente para verificar o caso concreto. Mas suficiente e idônea significa o quê? Que o valor tem que ser correspondente ao valor do bem que está sendo levantado, do bem que vai ser alterado, seja o dinheiro, seja um imóvel ou qualquer outra coisa, tá? Então, nesse caso, essa caução, ela tem que cobrir o valor total do bem, com seus acréscimos, com multa, com todos os seus acessórios, além de cobrir as custas e honorários advocatícios, né? O valor tem que ser completo. Idôneo por quê? Tem que ser livre. Essa caução pode ser prestada na forma de um imóvel dado em garantia. Mas esse imóvel dado em garantia tem que pertencer ao credor, tem que estar disponível, né? Ele não pode ter uma outra caução, uma outra prestação em algum lugar. Essa caução pode ser real, né? Real, um penhor, bens móveis, hipoteca, bens imóveis, anticrese e todas as outras garantias reais que o Código Civil fixa. E pode ser fidejussória, né? A fiança, a cessão de crédito ou de direitos, o depósito judicial, enfim, qualquer outra situação nesse sentido, tá? Para o exequente oferecer a caução, ele não precisa de um procedimento específico, ele não precisa ingressar. Na própria execução, ele faz o pedido, faz o requerimento, né? Esse requerimento vai ser tratado como incidente processual. Por quê? Porque mesmo no requerimento de prestação de caução, precisa preservar o contraditório, ampla defesa, as decisões têm que ser fundamentadas, os princípios gerais do direito têm que ser aplicados, tá? E a decisão, nesse caso, tanto a decisão do juiz que defere essa caução e consequente levantamento de algum daqueles bens, dinheiro, alguma coisa assim, como a decisão que indefere a caução, ela é considerada uma decisão interlocutória, passível de recurso, sim, e o recurso é o agravo de instrumento, tá? Artigo 521 fala da caução e dos casos de exclusão, tá? Caução prevista no inciso 4º do artigo 520 poderá ser dispensada
nos casos em que, primeiro, o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. No código que ainda está em vigor, essa natureza alimentar, ela tem uma fixação de valor, tá? O legislador preferiu retirar. Se for natureza alimentar, não precisa prestar caução, tá? Natureza alimentar, salário, pensão alimentícia, qualquer situação que seja para a própria subsistência do credor, tá? 2, o credor demonstrar situação de necessidade. O foco aqui está no demonstrar. Porque se o credor está em situação de necessidade, seria um contrassenso não prestar a caução, né? Seria uma situação assim, bom, se ele não tem dinheiro, como é que ele vai reembolsar ao devedor depois? Então, ele vai ter que demonstrar a sua situação de necessidade e também, consequentemente, demonstrar que uma vez que não seja prestada essa caução, ele vai ter como voltar ao estado anterior, tá? 3. Pender o agravo fundamentado nos incisos 2º e 3º do artigo 1042. São situações relativas a herança e tudo mais, então não chega a ser propriamente um problema, então nesse caso pode isentar da caução, tá? Inciso 4º, a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com o acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. Neste caso, tem que ser muito claro essa situação. Tá? Por que isso daqui? Porque se tem súmula, já se sabe que mesmo que haja recurso, a decisão vai ficar, vai girar em torno do que a súmula determinou. E se for casos repetitivos, aqueles que têm muitos e muitos e muitos e muitos, que já tem uma pacificação de como os tribunais estão decidindo, então, se tem aí uma quase certeza do resultado do processo. Se tem isso, eu não preciso, então, prestar caução. E parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação. Ainda que haja esses dispositivos dizendo que pode ser dispensada a caução, ela vai ficar mantida, né? Ela vai ser mantida se por acaso perceber que vai ser a reparação difícil ou incerta. Resumindo, a dispensa ou não da caução, ela tem que ficar com esses elementos e de acordo com a decisão do juiz. É o juiz que vai avaliar o risco, né? O risco e, consequentemente, a necessidade de prestar caução. Muito bem, ficamos por aqui com a execução provisória e bons estudos para vocês.